E agora, direto do Túnel do Tempo, confira um passeio pela história da imprensa automotiva no Brasil. Confira a visita que nós fizemos ao Museu da Imprensa Automotiva, o MIAU. Dá uma olhada. Hoje o Vitrine do Automóvel está aqui no Museu da Imprensa Automotiva em São Paulo. Vamos mostrar um pouco da história da imprensa automotiva e um pouco dos veículos. Pegue uma carona com a gente. O MIAU é o Museu da Imprensa Automotiva, que ele retrata toda a história especificamente dessa área da imprensa. A gente fala sobre carros, caminhões, motos, uma coisa bem geral. A imprensa automotiva aqui no Brasil é bem antiga. A primeira revista foi publicada aqui no Brasil em 1911. Chamava-se Revista de Automóveis. Era lá do Rio de Janeiro, na época era capital, né? Existiam cerca de 1000 carros aproximadamente já no Rio de Janeiro nessa época e já foi feita uma revista sobre o tema. Você vê como é um assunto que sempre despertou interesse e sempre teve essa presença da imprensa, né? Depois disso, existiram várias revistas, dezenas. A primeira revista aqui em São Paulo foi nos anos 20 e conforme a indústria aqui foi se desenvolvendo, a imprensa automotiva acompanhou isso. Então, a partir do final dos anos 50 e comecinho dos anos 60, começaram as revistas mais tradicionais. A revista de automóveis, a própria Quatro Rodas, um pouco depois a Autosport, essas duas existem até hoje, né? Mas, assim, existem inúmeros títulos e não só impressa, né? Impressa sempre foi o mais forte, mas também sempre existiram programas de TV, programas de rádio, todos sobre esse tema de automobilismo e automóveis. O que a gente tem de mais bacana é o nosso acervo, que nós temos também um número gigantesco, são mais de 1000 livros, revistas, materiais de imprensa, que o bacana desse material é que, assim, fora as revistas e livros, são materiais que eram usados apenas por jornalistas. Então, por exemplo, uma montadora ia lançar um carro novo, o Fiat 147, por exemplo. Então, o jornalista que ia nesse evento de lançamento recebia um material que falava sobre esse carro, explicava tudo, como foi o desenvolvimento, o design, a mecânica, enfim, tudo sobre esse carro novo. E esse material era exclusivo de jornalistas, inclusive fotos também e tal. E a gente tem um acervo muito grande desses materiais, que é bacana assim, não só para quem gosta de carros antigos, mas também, por exemplo, o pessoal que está restaurando o carro, às vezes o cara quer saber como que era a peça original, tal, daquele ano específico, se era cromado, era preto, era assim, assado, tal. Então esse material também ajuda muito a referenciar. Fora isso, a gente tem uma área de exposições, a gente sempre faz exposições temáticas sobre alguma coisa interessante da indústria automotiva. Então, por exemplo, ano passado o Opala fez 50 anos, então a gente tinha aqui um Opala, todos os materiais que a gente tem do museu sobre o Opala. Também a gente fez sobre o Corcel, que também fez 50 anos, no mesmo esquema. E agora a gente está com uma exposição sobre manuais do proprietário, que era um item que já está começando a deixar de existir, né? Um manual em papel, porque agora os carros têm toda aquela coisa eletrônica, de conectividade. Então, geralmente, o manual você consegue acessar no próprio painel do carro, né? Na área multimídia. Então, é um item que tende a desaparecer. Então, em homenagem aos manuais do proprietário de antigamente, a gente está com essa exposição agora. O museu, ele geralmente está aberto aos finais de semana, sempre sábado e domingo da 1 às 5. Eventualmente feriados, pontos de feriados, geralmente a gente funciona também. E durante a semana a gente abre para grupos específicos. Assim, então, por exemplo, tem um pessoal que é de fora de São Paulo, não é daqui de São Paulo, e quer conhecer o museu, mas não estará aqui durante o final de semana, então a gente abre para grupos específicos também, escolas, universidades, esse tipo de coisa. O ingresso custa R$15,
A gente tem uma promoção de meia entrada para todos, então mesmo quem não tem direito a meia entrada, a gente faz nesse valor de R$15. E a visitação é livre, inclusive aqui no museu a gente tenta fazer uma coisa um pouco mais moderna, que a maior parte dos museus do mundo está fazendo hoje, que não é só aquela coisa contemplativa, né, de você olhar e ficar olhando, não pode mexer, não pode encostar. Aqui a lógica é exatamente a inversa, então todas as revistas, todos os livros, todos os materiais podem ser consultados livremente, folheados, a gente até está perdendo um pouco isso, né, com a coisa da internet, do computador, do celular e tal. É legal a gente também, é bacana a experiência de folhear as páginas, sentir o cheiro da tinta, do papel, né? É uma experiência bem interessante. E eu sempre gostei de fazer matérias de cunho histórico. Então, por exemplo, lançou o Gol Geração 5. Então eu sempre procurava resgatar, né? Quando que foi o primeiro Gol, por exemplo, chegou, como que foi a evolução toda do carro ao longo do tempo e tal. E sempre que eu ia procurar materiais assim mais antigos, eu tinha uma dificuldade muito grande de achar, porque geralmente as próprias montadoras não têm mais esse material, ou se perdeu ao longo do tempo, ou está num arquivo morto que ninguém sabe onde está e tal. Agora que está começando um esforço de algumas marcas para recuperar isso, mas ainda é pouco. E, por exemplo, você vai numa biblioteca, alguma coisa assim, é difícil também você achar coisas específicas sobre carros e ainda mais um modelo, né? Então eu comecei a guardar por conta própria esse tipo de material, sempre que caia na minha mão. E nem pensava no museu, na verdade. E aí fui juntando, durante aproximadamente 15 anos. Alguns colegas jornalistas também souberam dessa minha iniciativa e começaram a ajudar doando alguns materiais que eles tinham também. E aí chegou um momento que já tinha muita coisa, assim. Pra você ter uma ideia, eu morava numa casa de 3 quartos, e 2 eram maiores e um era aquele quartinho menor das crianças, assim, né? Eu já estava no quartinho das crianças e os materiais estavam tomando conta de todo o resto da casa. E aí muita gente já pedia para consultar, as coisas para pesquisar e tal, e aí eu tive a ideia de fazer um museu virtual. Inicialmente ele funcionava só virtualmente. Então a gente tinha uma página no Facebook onde a gente postava as coisas do acervo. E aí a partir disso expandiu muito o horizonte assim, do museu, porque outras pessoas, não só jornalistas, né, não só o pessoal da imprensa começou a conhecer, aumentou o volume de doações, aumentou absurdamente, porque tipo, o meu avô trabalhou na Volks, aí tem os materiais antigos aqui, você quer e tal. O meu pai colecionou revistas e tal. Então a gente foi recebendo muita coisa, e aí o museu assim, praticamente me obrigou a criar um espaço físico para ele, para facilitar a consulta também das pessoas, para tornar isso mais público, assim, mais acessível mesmo, né? Que sempre foi a ideia do museu, na verdade. E aí a gente começou esse processo em 2016, teve uma burocracia toda para conseguir oficializar o museu, sair a papelada e tudo. E aí a gente inaugurou em outubro de 2017. E está sendo muito bacana, sempre tem um índice de visitação muito alto, o pessoal gosta muito aqui, falou que na verdade o museu, hoje em dia, assim, aproximadamente 70% do acervo veio por meio de doações. Então, na verdade, não é que o museu é meu. O museu é de todo mundo que ajudou a fazer e todo mundo que gosta de carros, da indústria, que procura informações e dados sobre esse universo dos carros e dos veículos em geral, que é bastante fascinante. Vale muito o passeio. Se você estiver em São Paulo, a visita é obrigatória. Lá no nosso Facebook tem conteúdo exclusivo das nossas coberturas. Curta a nossa página e compartilhe o conteúdo com outros amantes das 4 rodas.